E aí, qual é o teu papo? Olha só, o papo de hoje vai ser comentar sobre o dia de ontem. Eu não consegui falar nada ontem porque a gente trabalha com segurança e a gente está sempre envolvido com isso. Então meu celular ontem não parou de tocar, pessoal no WhatsApp, no Skype, pedindo consultoria, pedindo ideia, pedindo dica, explicação. Eu acabei de dar uma aula agora e eu resolvi então desculpem, dar a minha opinião, mostrar e falar tecnicamente sobre o que rolou ontem. Eu vi muitos posts aí, muitos canais falando o que aconteceu, o que estava acontecendo, mas não explicou realmente o processo que se dá e as características técnicas do ataque de ontem. Então o papo de hoje vai comentar sobre o WannaCryptor, né? Então, de acordo com o Washington Post, ontem foi relatado que hackers atacaram o Serviço Nacional de Saúde, o NHS. E esse ataque fez com que todo o sistema fosse encerrado. Então, teve até uma situação em que o paciente foi induzido a ficar em casa, né? Os médicos, os enfermeiros, eles não foram capazes de acessar os seus e-mails ou registros médicos. E por conta disso começou um burbulho, uma cagada no hospital, tá? Por conta desse vírus. Bom, o WannaCryptor rola nisso aí uma chantagem, né? Para que isso seja resolvido, rola uma chantagem, rola um resgate, e esse resgate é pago em moeda virtual, tá? Especificamente para esse alvo. Mas na tarde do dia 12, né, do dia de ontem, ficou claro que o ataque cibernético não se limitou somente ao Reino Unido. Então, empresas, instituições de uma porrada de países, mais de 100 países, né, como está aqui no papel de parede, aqui eu quis destacar os pontos de ataques, relataram ataques semelhantes, e muitas redes e muitas empresas grandes foram paralisadas, tá? Então, assim, pode haver muitos detalhes, mas, assim, em resumo, foi um surto global, do vírus de chantagem de computadores e outras informações. Mas como é que funciona esse tipo de chantagem maliciosa? Como o próprio nome já diz, rapaziada, é como um sequestro de carteiras humanas, só que virtual. Então, uma vez que o seu computador ele foi infectado, você tem basicamente duas formas de se comportar. Primeiro, ou melhor, o sistema se comporta. Primeiro, os seus arquivos eles são criptografados, ou eles são convertidos em outros idiomas, que somente os hackers conseguem descriptografar. Em segundo lugar, você, assim, muitas vezes não sabe que você se tornou um alvo do ataque, até que você abra o arquivo, tá? Então, de acordo com a versão devastadora que apareceu ontem, esse malware ele pode bloquear todo o seu sistema, tá? No surto do ataque britânico, a tela do computador mostra que o atacante deve pagar o valor de $300. Se eu não me engano, posso estar equivocado com relação aos valores da moeda Bitcoin. Então, quanto vale um Bitcoin, cara? Você tem noção do quanto vale o Bitcoin? É mais ou menos 5.500 dólares, parece, ou reais. Bom, o fato é que você tem que pagar esse valor em troca do arquivo para desbloquear a chave de descriptografia. Então, o atacante, nesse tipo de ataque, ele tem 3 dias para pagar o resgate, tá? Se não pagar, o valor do resgate será duplicado. Foi semelhante ao ataque que rolou em Los Angeles há um mês atrás, onde o hospital teve que pagar mais ou menos $17.000 no resgate de hackers, no resgate dos seus arquivos, tá? Bom, o nome do ataque, né, que rolou ontem chama-se WannaCryptor, que também é conhecido como WannaCry ou WCry, tá? Esses ataques são particularmente difíceis de se encontrar, e principalmente porque os hackers eles
estão sempre ajustando o código, sempre ajustando o script do malware, tá? Então o WannaCrypto, Decrypto, ele só foi aplicado por semanas, né? E acabou de passar por uma atualização. Bom, um ataque de chantagem do NHS, ele tudo indica que é um WannaCry, tá? Inclusive o mesmo ataque, o mesmo malware atacou a Telefônica, tá? E outras grandes empresas da Espanha. Você deve estar se perguntando, Jota, mas como é que funciona isso, cara? Como é que um ransomware, né? Porque o WannaCry é de um tipo ransomware, ele funciona. Cara, um trojan do tipo ransomware, ele representa uma ameaça real aos dados do computador. Então, os analistas de malware acreditam que o WannaCry ransomware, ele pertence a uma grande família de trojans de ransomware conhecida como WCry. Então, o WCry, o WannaCryptor ransomware, ele é projetado para criptografar os arquivos da vítima usando um método de criptografia muito forte, tá? Então, depois que seus arquivos da vítima, né, eles se tornam inutilizáveis, o ransomware entrega uma nota de resgate exigindo o pagamento da vítima para obter a chave de descriptografia, tá? Cara, eu não aconselho, eu acho que ninguém aconselha que você pague o resgate do ransomware, tá? Agora, detalhes específicos sobre esse cara aí, tá? Meu irmão, seguinte, olha o poder disso aqui, cara. Esse ransomware, o WannaCryptor, ele usa uma criptografia AES 128, tá? Uma Advanced Encryption Standard 128, para criptografar os arquivos da vítima, tá? E ele vai procurar, aí olha só o poder que tem esse ataque. Ele vai procurar os seguintes tipos de arquivos na máquina da vítima, criptografando eles durante o ataque. Olha só, eu separei aqui para você ter uma noção dos tipos de arquivos que ele pesquisa na sua máquina. .123, .dm, 7zip, AES, ASP, AVE, .backup, .back, .c. Então, olha, se você costuma botar o seu .backup ou eu boto .bkp, ainda bem que não tá aqui, né, cara? Mas, cara, bota outro nome, bota, sei lá, original, enfim. Olha o tanto de extensão que é alvo de ataque desse cara. Uma porrada, né? É devastador, cara. Então, e outra coisa, se liga só, o WannaCryptor, ele está sendo distribuído como um programa de mensagens falsas que está sendo enviado para as vítimas através de mensagens de e-mails corrompidas, spams. Então, uma vez que esse cara criptografa os dados da vítima, ele vai identificar os arquivos que foram criptografados e vai adicionar a extensão .wcry. Tá no final de cada... Opa, eu errei aqui, né? .wcry. No final de cada arquivo, tá? Estou falando aqui informações técnicas sobre o cara. Beleza? Então, outra coisa. Ele também vai eliminar qualquer tipo de cópia de volume das pastas afetadas, tá? Então, ele vai, como eu falei, ele vai te entregar uma nota, ele vai te entregar uma nota de resgate, alterando também papel de parede da sua máquina, tá? Da máquina infectada, muda lá o papel de parede. E a imagem da área de trabalho, ela vai ser contida em um arquivo BMP chamado WannaCryptor.bmp, tá? Que vai exibir a seguinte mensagem para você: ops, seus arquivos importantes são criptografados ou foram criptografados. Se você vir esse texto, eu lamento, mas não vê a janela do WannaCryptor, né, o papel de parede, não pense que você se safou, porque o seu antivírus pode ter removido o software de descriptografia ou apagou do computador, mas isso não impede dos seus arquivos serem alvo, né? Jota, beleza, cara, uma meleca, como é que eu me previno disso aí? Como é que é o tratamento, cara? Cara, olha só, a meu ver,
e alguns analistas de segurança, né, eu me coloco também nesse balaio, aconselham os usuários a não pagarem um resgate, tá? E sim, ou melhor, e nem entrar em contato com as pessoas que possivelmente são responsáveis pelo ataque. Ao invés disso, você tem que ter, sei lá, medidas preventivas, cara, né? Para você jogar de testa com o Anacrypto, tá? Então, assim, eu te aconselho a instalar um programa de segurança confiável, um antivírus bacana, ou um spyware, né? Que seja, tem vários por aí, vários spywares. Não vou aqui citar nomes para não puxar sardinha para nenhum ou outro. Mas é interessante também você ter uma política de backup, tá? Você tem que ter uma política de backup confiável que garanta que os usuários do seu computador consigam recuperar os seus arquivos a partir da cópia de backup válida, ao invés de pagar o montante do resgate, né, por ransomware lá para recuperar seus arquivos. Detalhe, como a maioria dos trojans de ransomware, eles confiam nas próprias vítimas para instalar, para se instalar, né? Enfim. Então, e outra coisa, ao contrário de muitos vírus e muitos worms que eles se replicam, né? Eles têm a capacidade de se replicar. Esse tipo de ataque de WannaCrypt, ransomware, eles confiam na engenharia social, de engano e de manipulação do erro humano, tá? E isso, cara, vocês viram, né? São de proporções esmagadoras. Então, para garantir que as próprias vítimas, né, instalem esse carinha aí, cara, tenha na sua empresa, né, políticas de não abertura de e-mail ou de falso anexo em e-mail corrompido ou em spam, tá? Tratem sobre engenharia social. Cara, 70% dos ataques, eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, em todo canto, são em cima de engenharia social, tá? Então, assim, lidem com isso como uma ameaça muito, muito grande, entendeu? O seu maior problema não pode estar do seu lado, tá? Então, essa formação, essa educação é parte importante também de como lidar, de como prevenir esse tipo de ataque. Beleza? Bom, eu separei aqui também, só para não ficar muito grande a minha fala, a Microsoft, o site da Security Focus, ela lançou algumas práticas, algumas boas práticas, algumas atualizações para tratar disso aí. A atualização chama-se MS17-010, MS17-010, é o patch de atualização, tá? Então, muitos usuários, muitas empresas foram vítimas desse ataque, mas esse patch, como vocês sabem, MS são voltados para a Microsoft. Então, por hora, usuários de Linux, estamos salvos, né? Aquele negócio. Sou usuário de Linux, só estou aqui observando a bagunça. Mas, como você, como profissional de segurança, auxilie seus amigos, seus parceiros, enfim. Não é bom que a gente passe por isso, tá? Então a classe tem que se unir, tá? Então esse patch é uma etapa importante e incomum que a Microsoft tem de fornecer uma atualização de segurança para todos os seus clientes, para de certa forma proteger os Windows, né? Desse tipo de ataque, tá? Eu coloquei aqui para vocês o parecer técnico, tá? Um boletim técnico. Então, assim, em todo tipo de situação, tanto na parte de perícia forense quanto na parte de ataque, tenham como aliados o boletim técnico da Microsoft. Cara, tanto o boletim quanto as informações técnicas te ajudam a identificar e por conseguinte, erradicar o vírus. Beleza? Tá aqui o boletim e tá aqui as informações técnicas do WannaCrypt, tá? Eu sempre gosto de dar uma olhada cadê? Nas informações técnicas aqui. Então, cara, o nosso papo de hoje era isso. Aqui as informações técnicas, tá? Então, se você vai identificar se algum desses arquivos, algum desses indícios estão no seu ambiente, olha só que cagada, cara, isso aqui, tá? Como identificar, como se prevenir, tá?
Desejo a você uma boa sorte e precisando, liga aí que a gente está aí para ajudar. Beleza? Forte abraço, até o próximo bate-papo.